Vamos lá. Eu não sei muito bem como começar esse vídeo. Já fazem 10 anos que eu queria falar sobre isso e eu acho que finalmente chegou a hora. Isso aqui é um Skylander. E só de ouvir esse nome, você talvez tenha lembrado que já viu isso em algum lugar. Seja na gameplays do Guios, que definitivamente ajudou a popularizar isso aqui no Brasil. Seja na gameplays do Coisa de Nerd, onde o Leon transformou o Guilty Gun no Zé Gotinha. Vamos lá, Zé Gotinha, é contigo, amigo. É só contigo agora. É só contigo, cara. Ou nas gameplays do Cooper HD, que até hoje acho que é o maior canal de Skylanders do Brasil. Fato é que você já deve ter visto eles em algum lugar, mas só não se lembra. Assim como eu mesmo não lembrava, até que eu tava andando recentemente pela internet e o YouTube me recomendou mais um vídeo do Cooper HD, dessa vez falando sobre a volta de Skylanders no canal dele. E justamente foi esse vídeo que me fez lembrar da existência dessa franquia que eu nunca pude ter porque eu era uma criança e eu não tinha dinheiro pra poder comprar os bonecos. Mas agora que eu já sou adulto, tenho um cartão de crédito, eu me perguntei, por que eu não compro um Skylanders? Vai que eu faço uma review aqui no YouTube? Já que eu sempre faço reviews de jogos que me marcaram, as reviews de Skylanders podiam ser mais uma review, a galera tava gostando das reviews, então por que não comprar e fazer uma review de Skylander? E foi assim que chegaram esses dois aqui em casa, Skylanders Spyro Adventure e Skylander Giants. E você já deve ter percebido que junto do jogo também veio alguns bonecos, mas você nunca jogou Skylander, eu já aviso que eles não são só colecionáveis, você já vai entender isso logo logo. Porque hoje a gente não vai ter uma review normal, eu quero levar vocês pra uma aventura pelo incrível perdido mundo dos Skylanders. E eu já aviso que esse vídeo aqui não vai ser uma review normal, onde a gente vai pegar pra zerar um jogo do início ao fim. Dessa vez eu quero comentar sobre tudo que essa franquia trouxe pra gente e como o Skylanders foi um jogo incrível e que simplesmente foi esquecido pelo tempo. Confesso que eu queria sim trazer review de todos os jogos de Skylanders, só que hoje em dia esses jogos são praticamente lost media. É muito difícil encontrar alguém que vende um kit e as pessoas que vendem a preços absurdos. Isso aqui é quase R$2.000 em um jogo só. Mas felizmente isso aqui não é o foco do vídeo de hoje. A história de Skylanders começa em 2011 com o lançamento de Skylanders Spyro Adventure. E sim, esse Spyro do título é o mesmo Spyro dos jogos de PlayStation 1. E aqui no mundo de Skylander, no caso, ele é esse boneco aqui, todo fudido, e até agora eu não entendi por que fizeram ele assim, o que fizeram com o meu mano Spyro, e por que ele tá todo fudido, feio, apagado, e definitivamente não se parece nada com o Spyro do jogo. Porra, o vídeo nem começou e eu já tô reclamando disso, sendo que eu gosto da franquia. Mas beleza, vamos calar a boca e ir logo pro jogo. Esse primeiro jogo de Skylanders, quando foi lançado, veio como um bundle, que vinha o jogo, 3 bonecos, um portal e algumas cartinhas pra galera colecionar. E como uma boa criança, você simplesmente ignorava o jogo e ia brincar com os bonecos. Mas em algum momento, quando você se enjoasse de brincar com os bonecos, você iria realmente querer jogar aquele jogo. Só que assim que você ligava ele, o jogo falava: um portal não está conectado. E você pensa que, pera, ele tá falando desse portal aqui que veio na caixa? E ele não era alguma coisa de decoração? Ele faz parte do jogo? Então você pega esse portal, liga ele, que inclusive precisa de 3 pilhas pra funcionar. Isso é incrivelmente caro, meu amigo. Obrigado quem inventou as pilhas recarregáveis, porque porra... Mas enfim, voltando pro jogo, você podia entrar no modo história e o Ion ia aparecer ali pra explicar a história do jogo, falando que aqui são as Skylands. E aí depois você já conhece mais 2 personagens que vão aparecer durante toda a franquia, que são o Flynn e o Hugo, que é sim, literalmente um nerd do meu chat. E aí depois de toda essa cena de apresentação, o Hugo fala que ele precisa encontrar um Skylander que tava chegando. E aí o jogo para mais uma vez e fala: coloque um Skylander no portal. E aí que você entendia tudo. Porque na verdade, esses bonecos que vieram na caixa são personagens do jogo. E isso é incrível. Você pega o seu bonequinho do Spyro, coloca em cima do portal e ele aparecia dentro do jogo. E porra, se existe uma emoção tão grande quanto essa, eu não sei qual é. Você tá literalmente vendo o seu boneco criar vida na sua frente. E aí você resolvia fazer os testes e tirava ele, e ele realmente saía do jogo. E você já testava todos, colocava ali o Trigger Happy, colocava o Zé Gotinha, e eles realmente apareciam no jogo. Essa ideia ela é tão foda que eu honestamente nem ligava se o jogo fosse uma bosta. Porque só o fato dos bonecos serem personagens jogáveis já é irado. E ainda tem um fato que eu acho incrível, é que cada Skylander que você tem, ele é exclusivo seu, e você não me escutou errado. Esse boneco que tem da sua mão, tem uma tag exclusiva dentro dele, que armazena todos os dados dele. Se ele upou de nível, se ele tá com um chapéu, se ele tem algum upgrade, se você tem ouro nele, tudo fica guardado dentro do boneco. Ou seja, se você fosse jogar na casa de um amigo, você colocasse o seu boneco no portal dele, ele ia manter os mesmos dados do seu jogo. Ele era literalmente o seu boneco, e isso era incrível. Só que mais insano que isso, é que depois de um ano, já saiu um outro Skylanders, o Giants, que trouxe agora os Skylanders gigantes. E eles eram Skylanders maiores que podiam fazer coisas diferentes dentro do jogo. Eles podiam erguer pedras, quebrar algumas paredes que só os gigantes podiam fazer. E lembra que eu falei que o seu boneco ele é exclusivamente seu? Se você tivesse zerado o primeiro jogo com algum daqueles seus Skylanders e colocasse ele dentro do portal no segundo jogo, ele iria manter o mesmo nível, com as mesmas habilidades e tudo igual. Você literalmente estaria trazendo um personagem de um jogo pro outro. E não é tipo transferir pokémons que você tinha que capturar, aí você tinha que zerar o jogo depois pra você poder transferir, aí você tinha que fazer 1 milhão de coisas. Tem
um vídeo de um cara que ele pega um Blastoise do Pokémon Blue e traz até os jogos modernos de Pokémon, e puta que pariu, eu fico com preguiça só de ver o puta rolê que esse cara tem que fazer pra fazer isso. Enquanto no Skylander, você simplesmente tira um boneco, coloca no portal e pronto, ele já tá em outra geração. E aproveitando que a gente tá falando de gerações, Skylanders ainda teve vários outros jogos que trouxeram muitas novidades. O primeiro Skylanders apresentou pra gente só os Skylanders normais, e aí um ano depois o Giant já trouxe os gigantes, que eram Skylanders maiores que podiam quebrar coisas e mover coisas pesadas. Mais um ano depois veio o Swap Force, que apresentou os Skylanders Swap Force. Sim, ótimos nomes vindo do pessoal de Skylanders. E a Swap Force era uma equipe especial de Skylanders que tem a habilidade de se dividir, e você podia pegar uma perna de um personagem, juntar com um tronco de outro, e aí você tinha uma fusão daqueles dois personagens, que você podia pegar bônus de 2 elementos por causa disso. Mais um ano se passa e chega o Trap Team, que apresenta os Trap Masters, um grupo de Skylanders que tinham armas iradas, diga-se de passagem. Inclusive também tinha a Red Rush, que é facilmente minha personagem favorita. Atira uma pedra se você achar uma personagem que tem um design melhor do que ela. Se você tacar uma pedra, eu vou tacar essa pedra na sua boca, seu desgraçado mentiroso. Essa personagem é incrível, eu amo o design dela, eu só não amo o fato dela custar R$269. O Trap Team também apresentou as mecânicas das traps, que você podia usar umas armadilhas que vinham junto do bundle, e se você derrotasse um boss, você podia pegar uma trap e colocar no portal, e aí você iria capturar ele pra jogar com um personagem jogável. Então acaba que esse foi o primeiro jogo que, além de você poder jogar com os Skylanders, você podia ainda usar os vilões deles como personagens jogáveis. E se não fosse suficiente com tudo que eu falei, mais um ano se passa e vem o Skylanders Supercharger. E meu amigo, como que eu explico pra você? O jogo trouxe carros especiais que transformam um jogo em um jogo de corrida. Na verdade, o jogo não vira um jogo de corrida, você tem ainda as fases normais dos Skylanders, que é tipo um Lego de progressão, que você tem um Wreck and Slash com vários inimigos, mas ele vai adicionar trechos de corrida dentro do jogo, e pior que esse jogo é muito bom. Até hoje tem muita gente que fala que ele é um dos melhores Skylanders da franquia. Eu honestamente vou ficar devendo comentar, porque eu sou pobre, eu não consegui comprar isso aqui, ele é muito caro, um bundle hoje em dia tá facilmente R$1.000, e eu não vou comprar um negócio que custa R$1.000, e mesmo que você me dê R$1.000, eu não vou comprar isso aqui, eu vou pagar conta, porque não vale a pena, mas se tiver um perdido na sua casa, quiser me mandar, eu aceito, porque parece ser bem legal esse jogo, na verdade. Inclusive, o Donkey Kong e o Bowser também estão nesse jogo, vale a pena comentar isso. E por fim, mais um ano se passa e chega pra gente o último jogo da franquia de Skylanders até agora, sendo o Skylanders Imaginators. E que, como todos os outros Skylanders, também trouxe novidade. Dessa vez, o jogo trouxe os Senseis, que eram os antigos mestres Skylanders, que definitivamente eu não me importo, porque hoje em dia esse jogo é impossível de se achar, e as pessoas que têm querem vender por preços absurdos, tipo esse cara que tá vendendo por R$2.000. Sim, isso aqui é o Crash, mas ignora. Inclusive, esses senseis também eram maiores que os outros Skylanders, eram grandões assim e tinham mais detalhes, o que deixava eles completamente bizarros em coleções. E ainda tem mais novidade, porque afinal de contas, se tem os senseis, também tem que ter alguém que eles possam ensinar. E aí que eu falo que o Imaginators também trouxe os cristais de criação. E cara, que ideia foda! Porque ao invés de pagar R$500 no Skylander, por que você mesmo não cria o seu próprio Skylander? Essa é a função do Cristal do Poder. Você pode criar o seu próprio Skylander e usar ele durante todo o jogo. E os senseis são justamente ali pra treinar o seu Skylander. E se mesmo depois de tudo isso que eu falei, você ainda não tiver gostado, você ainda tiver entediado, você não tenha entendido a importância da franquia Skylander, o Imaginators foi lançado em 2016, e um dos Skylanders que tinha nesse jogo era sim a porra do Crash. Um Crash todo feio e fudido. Sim, mas é o Crash. E essa foi a primeira vez que a gente viu o Crash em 8 anos. Depois de Crash Team The Over Mutants, ele nunca mais apareceu. Até porque esse jogo, ele não é muito bom. Ele também não é ruim, mas tipo, não é um ótimo Crash, não. E aí, por conta disso, a franquia de Crash veio à falência e somente 8 anos depois a gente conseguiu ver ele nas novas gerações, justamente por causa dos Skylanders. E se você não acha que isso foi importante, 4 anos depois, o Crash It's About Time chega, que até hoje é considerado como um dos melhores jogos de Crash. Meu amigo, esse jogo aqui é lindo, gostoso, cheiroso. Puta, que jogo bom. Mas enfim, não é dele que a gente tá falando hoje, e sim sobre Skylanders. Inclusive, um pontinho que vale a pena comentar é que também existiram alguns jogos mobile de Skylanders que eu não faço ideia como funcionam, mas eles existiram. E sem querer ser preconceituoso, mas isso aqui não parece ser um jogo muito bom. E também teve uma série de Skylanders na Netflix. E quando eu falei que ia fazer review de Skylanders, muita gente comentou sobre essa série, mas eu preciso falar que eu não assisti muito a série. Eu cheguei a ver 1 ou 2 episódios pra falar sobre ela aqui no vídeo, só pra deixar uma palhinha. Eu posso falar que são muito legais os episódios que eu assisti. É uma série mais infantil, mas ainda assim, você tem os personagens de Skylanders aparecendo. Até onde eu vi, eles não inventam nenhuma moda, eles usam sempre os personagens originais, usam as trilhas sonoras do jogo, usam os efeitos especiais do jogo, a história faz todo sentido, é bem legal de assistir, eu até recomendo se alguém tiver com saudade de Skylanders que vê uma coisinha nova, tem a série por aí. E uau, 3 temporadas? Parabéns aí, senhor Skylander. Mas enfim, aproveitando que a gente deu um resuminho aqui do jogo, que tal a gente falar um pouco sobre os próprios Skylanders, já que eles são a cara da franquia? O primeiro set de Skylanders do Spyro Adventure trouxe pra gente 3 Skylanders, o Spyro do tipo fada, o Guilty Grunt do tipo água e o Trigger Happy, que é de máquina e definitivamente
definitivamente o mais legal dos iniciais. A partir do momento que você pegar o próximo set, a sua coleção ela começa a aumentar aos pouquinhos. Por exemplo, no Giant a gente já ganha mais 3 Skylanders. O Tree Rex, que é do tipo grama, o Jet Vac, que é do elemento vento, e a Cinder, que é do elemento morto-vivo. Ou seja, você já tem agora 6 Skylanders. O kit do Swap Force traz o Hit Blast, que é do tipo fogo, o 8 patas normais, que é do tipo água, e a Stealth Elf, que é do tipo grama, ou seja, você tem 9 Skylanders. Trap Team traz o Snapshot de água, o Food Fight de grama, e também 2 armadilhas, só que elas também são do tipo água e do grama, o que é um pouco broxante, já que são elementos repetidos. O Supercharge traz a Stealth Elf de grama e o Split Fire de fogo. E finalmente o Imaginators, que ele trouxe o Master King Pen, que é do elemento água, um cristal de criação do elemento fogo, e finalmente a Golden Queen, que é do elemento terra. E eu digo finalmente porque depois de tudo isso, você finalmente tem todos os elementos básicos do jogo. O Spyro de magia, o Trigger Happy de máquina, o Guilty Grunt de água, o Trigger Rex de planta, o Jet Vac de vento, a Cinder morto-vivo, Hit Blast de fogo e finalmente a Golden Queen de terra. E os outros 2 elementos que vieram, que são de luz e trevas, você que se vire pra comprar os bonecos separados porque eles não vêm em kit básico. Beleza, galera. E a importância de você ter todos esses elementos é que agora você pode acessar áreas que são exclusivas para alguns Skylanders dentro do jogo. E pra mim, essa é uma parte que é meio doideira dentro do jogo, mas ela também é meio sacanagem, porque desde o primeiro jogo você tem algumas áreas de elementos específicos, onde só Skylanders desse elemento específico pode entrar. Você chega numa parede elemental e pra você poder passar dessa parede, você tem que ter um boneco desse elemento. E dentro dessa área não tem nada muito especial, você consegue encontrar só ouro, relíquias e, claro, os chapéus do jogo. E, meu amigo, tem chapéu pra caralho dentro de Skylander. Tem chapéu que te dá mais dano, tem chapéu que te dá defesa, mais crítico, tem um chapéu de cowboy, chapéu de festa, tem a porra de uma bigorna que cai em cima da cabeça do seu boneco, deixa ele todo fudido, esmagado. Eu não sei, eu só acho legais esses chapéus no jogo. Só que é claro, como eu já falei, pra você entrar dentro dessas áreas, você é obrigado a ter alguns Skylanders especiais, que por um lado é muito legal, porque como eu falei, esse boneco aqui, ele é seu e ele vai durar pra sempre. Qualquer jogo que você for jogar de Skylander, você vai poder usar esse boneco a partir daquele momento. Então é legal, porque você tem, tipo, um amigo seu, que sempre que você precisar passar por uma parede elemental, ele vai estar lá pra te ajudar. Então você acaba desenvolvendo um sentimento, um carinho. Eu nem tenho a Red Rush, já tenho sentimentos estranhos por ela. Só que por outro lado, isso ainda é uma merda, porque como eu falei, você ainda tem que comprar os bonecos. E hoje em dia, eles são caros pra caralho. Na época eles também eram, e até por isso que eu sei que essa franquia não foi popular aqui no Bostil. A gente não pode gastar 1/3 do salário mínimo, ou no meu caso, 3 meses do meu salário de youtuber pra poder comprar um jogo. Agora imagina comprar um Skylander de cada elemento pra fazer o 100%, ou todos os Skylanders, caso você queira fazer uma coleção completa. Nos dias de hoje a gente até consegue encontrar alguns Skylanders de Spyro Adventure de forma bem mais barata pelo Mercado Livre, tipo esse Zook aqui eu paguei 20 pila, e esse kit aqui de Battlegrounds que veio 3 bonecos, foi literalmente a minha melhor compra de Skylanders, foi 40 reais. 3 bonecos, um portal e um baú que eu até agora não sei o que faz, e custou 40 pila isso aqui. Ou seja, dá pra você comprar Skylander hoje em dia sem ser um preço absurdo, mas ainda assim, é um bagulho caro. E é um bagulho que eu peguei porque eu queria fazer vídeo e eu sou extremamente responsável. E mesmo assim, mesmo que você consiga encontrar barato no Mercado Livre, ainda é um produto extremamente raro. Eu, por exemplo, não achei nenhum Skylander de fogo, ou seja, eu não vou poder zerar os jogos em 100% porque eu não tenho Skylander de fogo, fazendo com que assim o meu jogo fique incompleto e eu seja uma pessoa incompleta. Mas ainda assim, eu consigo imaginar um mundo onde 2 crianças tinham esse jogo e elas foram se ajudando pra conseguir fazer o 100% um no jogo do outro. E, cara, isso deve ter sido muito legal. Infelizmente, essa não foi a minha vida, eu nunca tive Skylander e a minha infância pelo menos foi um 10% mais triste por causa disso. Mas em algum lugar, alguma criança no mundo conseguiu fazer isso e eu sei que ela foi muito feliz. E aproveitando que a gente tá falando dos bonecos mesmo, e se eu te falar que cada um dos bonecos também tem um moveset exclusivo de cada um deles, com builds opcionais, sendo que só no primeiro jogo são 32 Skylanders, todos com kits diferentes, e meu amigo, tem cada Skylander foda só no primeiro jogo. O primeiro Skylander já trouxe o Drillbot, que era um dragão robô que voava e jogava raio laser e motosserras dos olhos, o Slamban, que era um Yeti de gelo que congelava todo mundo, o Terrafin, que era um tubarão que nadava na terra. Não me pergunte como isso funciona, mas foda-se, mano, é épico, tá ligado? Olha isso, ele é foda. E isso só no primeiro jogo, porque se a gente for pros próximos, cara, essa franquia não para, os Skylanders cada vez só melhoram. O Giant, a gente já tinha 40 personagens novos, sendo que 24 eram Series, que é quando eles pegavam um Skylander antigo e atualizavam, traziam uma nova versão dele mais forte. Inclusive, pausa rápida aqui, porque eu também descobri no meio da edição desse vídeo que os Skylander Series funcionam nos jogos passados. Se você comprou um personagem de um jogo futuro, mas ele é um Series, ele vai funcionar nos jogos que já foram lançados antigamente, e isso é muito legal. 8 deles eram originais, incluindo a Flash Wing, que até hoje é um dos meus designs favoritos de Skylander, e vocês vão ouvir eu falando bastante disso, mas os dragões de Skylander são muito fodas. 8 deles eram os gigantes, que eram o foco do jogo, e simplesmente eram muito memoráveis, sendo que o meu favorito até hoje sempre vai ser o Eyeball, que era simplesmente um olho gigante e gótico, e que por acaso também custa 300 reais hoje em dia. E o pior deles sendo o Swarm, que era simplesmente um baratão enorme, que eu duvido que alguém realmente gostasse desse personagem, porque ele é ridículo. Swap Force a gente já tinha mais 46 personagens. 16 Series, 16 originais, contando com a Scratch, que é mais uma Skylander maravilhosa. Porra, os designs desse jogo são muito bons. Até o Pop Torn, que é só uma bola com espinhos, consegue ter mais personalidade que qualquer Pokémon da nova geração. E Swap Force também trouxe 16 Skylanders
Skylanders da Swap Force, que pra mim, sinceramente, é a melhor equipe de Skylanders até hoje, porque todos aqui são marcantes. O Freeze Blade era um patinador de gelo, que sim, era literalmente o gelado dos incríveis. O Magnatard é um robô ciclope. O Rattleshake é uma cobra que usava uma cobra como arma e tinha um chapéu irado. O Trap Shadow é um puma extremamente edgy e até hoje um dos designs favoritos que eu tenho nessa franquia. O Ashbuckler, conhecido por todos os brasileiros como 8 patas normais, e que pelo que eu conversei com todo mundo, ele até hoje é o Skylander mais marcante pra todo mundo, sendo que ele vinha no Starter Kit de Swap Force. O Blast Zone, que hoje, aos 20 anos, eu vejo que ele é sim o melhor Skylander da Swap Force. Me desculpa, o Ashbuckler, eu cresci e entendi que bombas são legais e que tentáculos são coisas bizarras. E se você já tá vendo esse número absurdo aqui de Skylander, a gente não tá nem na metade, meu amigo. Só o Trap Force trouxe mais 55 Skylanders, 5 Series, 18 originais, que eu confesso que não são tão marcantes assim, tirando, acho que o Funny Bone e a Spotlight, que mais uma vez são lindíssimos. O jogo também tinha 18 Trap Masters, que são Skylanders que são bonitos pra um senhor caralho com essas armas de cristais dele, principalmente a Red Rush, mas como eu já falei muito dela nesse vídeo, eu vou falar um pouco também sobre o Shortcut, que é um anãozinho que segura uma tesoura gigante. Cara, isso é tão legal, é tão simples esse design, mas ele é tão bom, ele funciona tão bem. Inclusive, se você fez as contas do que eu falei agora, ainda não bateu 55, né? Eu falei dos Series, falei dos originais, mas o que acontece é que esse jogo também introduziu os Skylanders Mini. São 16 minis no total, e essa foi uma forma que a galera de Skylander trouxe pra conseguir trazer alguns bonecos famosos antigos, principalmente os Giants, que ficaram presos no tempo, já que eles não eram tão úteis nos jogos atuais, então agora você pode jogar com uma versão miniatura deles, incluindo sim um mini olho gigante emo, que agora é só um olho emo. E se você ainda acha que isso é muito, só esse jogo ainda trouxe 55 armadilhas diferentes, pra você poder capturar cada um dos vilões do jogo. Se você viu algum vilão dentro desse jogo e tiver dinheiro suficiente, você pode capturar ele e jogar com ele, sendo um personagem mais forte, especial, que tem um tempinho pra você poder usar ele. Tá entendendo que só o Trap Force trouxe pelo menos 110 brinquedinhos novos? E eu ainda digo pelo menos, porque ainda tem mais uns 32 extras, contando com edições limitadas, variantes de colors e bundles de DLC, fazendo com que esse jogo seja o mais extensivo até agora, tendo 140 itens em um jogo só. Se você fosse comprar isso tudo na época por R$50, o que convenhamos não ia ser isso, ia ser muito mais caro, pra ter o jogo completo você teria que gastar R$7.000 em um jogo só. Isso que eu tô falando da época, porque hoje em dia você acha um kit básico desse jogo a R$500. Esse jogo é insano, e eu digo isso no sentido mais puro da palavra, porque porra, vender isso aqui por R$500 é loucura. O Supercharge deu até uma segurada na quantidade de personagens, já que até agora já foram 173 Skylanders lançados, então o Supercharge trouxe só 20 Skylanders, sendo que pelo menos metade deles era Series, ou seja, uns 10 ali eram realmente originais, incluindo o Bowser, que eu não sei muito bem se pode ser chamado de original, já que ele é da Nintendo. Mas como esse jogo trouxe poucos Skylanders, ele também trouxe 20 veículos, então dá pra dizer que ele trouxe ali 40 bonequinhos novos pro jogo. E também dá pra dizer que todos esses 20 veículos são horríveis, talvez um ou outro dentro do game se salve, mas cara, todos os bonecos deles são terrivelmente feios. E aí finalmente a gente chega em Imaginators, que trouxe 31 novos bonecos, só que dessa vez eram todos originais. A gente teve 20 Senseis, que eles são Skylanders maiores, mais bonitos e que não tem um pingo de personalidade. Não me leve a mal, porque os designs deles ainda são melhores que qualquer Pokémon moderno, mas definitivamente a gente teve uma perca de qualidade disso aqui pra isso aqui. O único que eu realmente acho memorável marcar aqui é o Starcast ou o Cortex, que é curioso que dentro do site que eu achei ele se encaixa como um Sensei, sendo que ele seria pra treinar o seu Imaginator, que é o Cortex do mal. Até porque esse jogo também tem os Senseis Villains, que eles são tipo vilões senseis de Skylanders do mal. E por que o Cortex não ficou como villain e ficou como personagem normal? Inclusive, por que o Cortex tá aqui? Nesse jogo a gente também tem 26 cristais dos Imaginators, que você pode criar o seu próprio Skylander. E aproveitando que eu já falei, vamos logo falar das porras das DLCs do jogo, ou também conhecido como Adventure Packs, que são uns pacotes maiores que você podia comprar pra liberar áreas novas dentro do jogo. Quando você comprava, você também tinha alguns personagens especiais que vinham junto com você. Por exemplo, o Crash e o Cortex faziam parte de um bundle especial, que era uma DLC especial deles, e você levava os dois bonecos junto com você. Inclusive, um detalhe que eu só percebi agora na edição é que toda essa área da DLC de Crash em Skylanders é extremamente parecido com o que veio a se tornar o Crash 4 It's About Time. Eu não tenho certeza, mas o estilo de shaders que eles utilizam é muito parecido com o do Crash 4 It's About Time. É muito bonito de ver, inclusive. Reforçando mais uma vez o quanto Skylanders foi importante pro retorno de Crash para novas gerações. Inclusive, detalhe importante, o nome dessa vila aqui é Vila Pau Pau. Era só isso mesmo? Pode passar. Acho que todos os Skylanders, tirando o Giants, realmente tiveram um Expansion Pack, uma DLCzinha, que era bem legal, eram fases novas, você tinha bonecos novos pra liberar, e geralmente quando você tinha um personagem novo, você queria testar ele dentro do jogo, então você aproveitava e usava o seu boneco novo. Mas beleza, eu falei um monte dos bonecos, falei das propostas do jogo, mas o jogo em si, Skylanders, é um jogo legal? Antes de te responder, eu preciso fazer uma pergunta pra você. Você já deve ter tentado criar os seus próprios jogos, e provavelmente saiu alguma coisa mais ou menos assim. E convenhamos, isso aqui
não é muito bom. Até porque criar jogos não é uma coisa muito fácil. Mas se você sonha em criar, quem sabe, o próximo Skylander, ou quem sabe o próximo Crash Bandicoot, eu tenho uma solução que pode te ajudar. O curso de desenvolvimento de jogos do Noneclass, que é simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo. E pra você que não sabe, Game Maker é simplesmente a engine onde foi feito jogos como Undertale, Hotline Miami, Katana Zero, e até eu já criei meu próprio jogo usando Game Maker. O curso também conta com um módulo focado em Unity, que pra você que não sabe é simplesmente a engine do Cuphead e Hollow Knight. E sem falar que ele já conta com mais de 100 horas de conteúdo e mais de 2.000 aulas curtinhas pra você aprender no seu tempo. Comprando o curso, você também leva de bônus um módulo de desenvolvimento mobile, publicação e monetização dos seus jogos e até um módulo de Game Jam, já que a melhor forma de aprender é praticando. Vários alunos já têm seus jogos lançados na Steam, Mobile e até Nintendo Switch. E a melhor parte de tudo é o preço, porque clicando pelo link na descrição você leva o curso por 12 vezes de R$11,88, ou 119 à vista. Isso sem falar que o curso também tem acesso vitalício, certificado de conclusão no final do curso e uma comunidade enorme para resolver suas dúvidas. Então tá esperando o que para começar a criar seus próprios jogos com o Noneclass? Então é isso, pode ficar com o vídeo. Bem, nesse momento eu acho que eu queria ter feito as reviews de todos os Skylanders antes pra poder falar, mas pelo que eu joguei de Skylander eu posso falar, o jogo é muito divertido. Eu não sei se é o fator nostalgia, mas esse jogo ele sabe fazer alguma coisa muito legal mesmo com uma proposta tão boba. Você tem bonecos, você tem que chegar com os bonecos até o final da fase. Geralmente um personagem pede alguma coisa, você tem que buscar essa coisa que ele precisa, e no meio do caminho você derrota inimigos, você encontra áreas novas que tem que ter Skylanders específicos pra entrar, você encontra áreas onde alguns elementos são mais fortes e você pode ficar mais forte e usar o Skylander específico ali. Algum Skylander que você tá usando ele pode ficar com pouca vida e você vai ser obrigado a trocar ele pro boneco não morrer. Inclusive a partir disso que surgiram os Nuzlocke de Skylander, que eu realmente queria fazer muito algum dia, que é você pegar só um boneco e tentar zerar o jogo inteiro com ele. Se esse boneco morrer, acaba e você não pode trocar a party. Você só tem aquele boneco que se ele morrer, já era. Inclusive esses Nuzlocke de Skylander também foi algo que reviveu um pouco a franquia. Em 2020, mais ou menos, durante a pandemia, a galera tava em casa e resolveu fazer desafios, Nuzlocke, tentar zerar o jogo com um Skylander só. E foi bem legal, a franquia realmente deu uma revivida e claro que depois ela morreu de novo. Durante o jogo você também pode encontrar pilhas e pilhas de ouro pra você conseguir juntar dinheiro pra poder upar o seu personagem. Se você não tiver dinheiro suficiente, você pode caçar por safiras aladas que vão te dar desconto na loja. Se uma área estiver difícil, você pode explorar mais e encontrar algum chapéu que deixe o seu personagem mais forte. Se você realmente não estiver conseguindo passar de uma fase, você pode fazer desafios para deixar o seu personagem ainda mais poderoso e liberar áreas novas. E mesmo se tudo isso não resolver, você poderia pegar os seus bonecos e voltar nas fases que você já passou pra buscar pelas joias da alma, que são amuletos especiais que você pode liberar uma ultimate pro seu personagem e que deixam eles muito mais fortes. Geralmente os personagens do kit básico, eles têm essa joia da alma muito escondida, então você vai ter que pegar mais pra frente do jogo. Ou se você for um merda de um burguês, você simplesmente pode comprar os bonecos que você tem a joia da alma e pronto, o jogo fica muito mais fácil porque tem um boneco muito poderoso ali. Em quesito de gameplay, ele é basicamente um jogo coleta-tom com minis puzzles e batalhas pra você enfrentar os inimigos. E que, mais uma vez, eu acho que o fator gameplay aqui é o menos importante, embora ele seja assim divertido. A graça real você ter os seus bonecos, ficar trocando com eles na batalha, você pegar o primeiro Skylander, zerar ele e depois pegar seu boneco full upado e aparecer no próximo Skylander com ele muito poderoso e debulhar todo mundo ali e seguir isso durante todos os próximos jogos. Eu sinto que esse jogo conseguiu fazer muito bem esse aspecto. Tanto que depois de Skylander a gente nunca mais teve nenhuma franquia que conseguisse chegar aos pés do que ela fez. Até chegaram a sair alguns jogos com a mesma proposta de Toy to Life, que era você pegar um boneco e colocar dentro do jogo, como o Lego Dimensions, que acho que ficou mais famoso aqui no Brasil, ou o Disney Infinity também, que tinha essa mesma proposta, que com personagens da Disney. E até a Nintendo tentou fazer alguma coisa parecida usando os amiibos dela, mas nunca chegou aos pés de Skylanders. O que essa franquia fez foi único. E você entende que tem um produto bom nas mãos quando a Nintendo e a Disney tentam fazer algo parecido e não conseguem. E na verdade só Skylanders conseguiu fazer isso, porque ele nem é o primeiro Choice to Life. O primeiro sendo o Ubi Funkies, que era um jogo tipo um Clube Penguin, só que você usava os bonequinhos da vida real pra colocar dentro do jogo. E se eu tô tendo que explicar pra você, é óbvio que esse jogo não ficou nem um pouquinho popular. Afinal de contas, grande parte da popularidade de Skylanders é por conta dos jogadores que amam esse jogo. Talvez o valor dos bonecos faça com que eles amem um pouquinho mais, mas definitivamente essa comunidade ama de fato esse jogo. Dando uma pesquisada no YouTube pra escrever esse roteiro, eu encontrei uma galera que descobriu um Skylander novo perdido nos arquivos. O incrível Skylander conhecido como Template, que pra você que não manja dos games, significa basicamente tapa-buraco. É um Skylander que não tava pronto e a galera conseguiu acessar ele. O método como a galera conseguiu encontrar esse Skylander eu honestamente não faço ideia, mas o jeito com que eles usam eu acho simplesmente genial. Como eu já comentei, os Skylanders usam uma tag NFC pra armazenar os dados. E atualmente essa tecnologia é muito comum. Na época que o jogo foi feito era um negócio muito místico, mas hoje em dia a galera usa em tudo. Seu cartão de crédito tem tag NFC. Inclusive o pagamento por aproximação é isso. Então o pessoal começou a usar máquinas de escrever cartões NFC junto com alguns cartões específicos pra conseguir ter os seus próprios Skylanders numa versão craqueada, sendo ali um papelzinho com a tag dele. E foi a partir disso que algum cara conseguiu encontrar um boneco chamado Template, que é um Skylander de Swap Force, que inclusive faz parte da Swap Force, você também pode trocar o peitoral dele. E vendo aí na tela você pode perceber que ele não tá nem um pouquinho pronto. Inclusive ver esse boneco com as pernas trocadas é provavelmente uma das coisas mais cursed que já saiu desse jogo. Inclusive por ser um boneco
boneco que não tá pronto, ele obviamente não saiu pras próximas versões do jogo. Então, na versão de 3DS você não tem ele, no Trap King você não tem ele, mas por algum motivo, em Supercharger, o template está lá. E por algum outro motivo que eu não entendo, ele também tá em Imaginators. Ele simplesmente pulou 2 gerações e apareceu nos jogos seguintes. Inclusive, caso você ainda não tenha percebido, esse boneco aqui que não está pronto, ele não está disponível pra compra. Ele era um arquivo dentro do jogo que conseguiram extrair e fazer um Skylander com ele a partir das Tag NFC. E você quer ouvir alguma coisa mais assustadora? Por algum motivo, o template também estava nos arquivos de Crash Insane Trilogy. Quem é esse cara? De onde ele veio? E por que ele está em todos os jogos da Toy for Bob? Nunca saberemos. Inclusive, como eu já falei, eu queria fazer uma review de cada um dos Skylanders, mas talvez demore um pouquinho, porque tem bastante jogo pra cobrir, e eu não tenho dinheiro pra ter todos eles, então você pode me ajudar se inscrevendo aqui no canal. Uau! 43 inscritos! Inscreva-se! Vamos bater 69 inscritos. E enfim, eu espero ter conseguido apresentar pra vocês essa franquia que eu tanto gosto. Eu realmente quero pegar pra poder zerar os jogos e fazer as reviews, mas eu queria muito fazer esse vídeo pra falar dessa franquia, já que já fazem quase 10 anos que não saiu nada de Skylander. O último jogo de Skylanders mesmo foi lançado em 2016, e até a série mesmo já faz tempo que não lança episódios novos, então provavelmente Skylanders já é uma série abandonada. Até existem boatos de um remake do primeiro jogo da série, o que honestamente eu queria muito que acontecesse, afinal de contas, eu tenho vários Skylanders aqui e eu queria poder testar esses brinquedinhos numa remake do jogo. E por mais é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que é um vídeo bem diferente de todos que eu já fiz aqui no canal. Eu simplesmente quis comentar sobre uma série que eu gosto. Eu tô querendo criar um padrãozinho pros próximos vídeos, que eu acho que vai ficar muito legal de trazer as reviews de um jeito padronizado, então eu espero que vocês gostem dos próximos vídeos que estão vindo por aí. Mais uma vez, muito obrigado aos membros do canal que me ajudaram a poder comprar esses Skylanders. Por favor, continue sendo membro por vários anos aí, porque vai demorar pra pagar. Inclusive, vira membro aí, me ajuda bastante. Se você não puder virar membro, você pode me ajudar deixando um like nesse vídeo, compartilhando com algum amigo seu, ou só escrevendo aí embaixo Skylander. Uau, legal, irado. Eu não pensei em nada muito bom hoje, então vou deixar na sua mão. Nos vemos semana que vem. Tchau.